Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos para mais uma aula do nosso aulão de véspera do Banco do Brasil. Esse aulão de véspera, você pode ter certeza que o professor aí preparou com muito carinho e papo reto. É para gabaritar, cara. É para você acertar as 10 questões de prova, né? Você já pensou? O professor fez um trabalho também muito especial com atendimento e marketing. Já pensou? Atendimento e marketing. 10 questões cada. São 20 questões de 10 aqui, 30 questões, cara. 30 questões, olha só, de 70 questões. Baixo potencial, então o aluno tem condições aí de gabaritar, né? Mas uma coisa para vocês, ó, tem as aulas de atualidade do mercado financeiro, que o professor não vai fazer o aulão, mas as aulas são bastante curtinhas, dá para você fazer uma boa revisão, e tem um aulão de cultura e ética que o professor vai fazer. O professor não vai fazer de exercício, vai fazer de conteúdo para a galera aí. E também são 5 questões. Com certeza o aluno tem condições de acertar todas essas questões, né? Então, olha só, você tem aqui 10 de vendas, 10 de atendimento, já são 20. 10 de conhecimentos, 30. 5 de cultura e 5 de atualidades. Então, são 40 questões no total de 70. Essas 40 questões o professor fez um curso para gabaritar. A minha parte eu fiz, pode ter certeza, agora é com você, né? E não esqueça, cara, não esqueça, meus amigos, minhas amigas, né? Se você sair bem na prova, manda uma mensagem para a gente no Facebook, manda uma mensagem para o meu e-mail. O professor prefere até via e-mail, porque professor, eu que respondo todos os meus e-mails aí pessoalmente. No Facebook eu tenho uma equipe que me ajuda no Facebook, porque são muitas postagens, muitas informações. Não esqueça de entrar em contato com a gente. Eu tenho um prazer, sabe uma das coisas, cara, que me deixa mais triste nessa profissão de professor? É que você prepara a aula, cara. Você prepara a aula para os alunos, né? Com bastante energia, fica pensando, puxa, o examinador pode cobrar esse assunto, o examinador pode cobrar aquele assunto, né? Você vai lá, você prepara a aula, você faz a aula, você está inspirado, dá aquela energia, passa a energia para vocês, o aluno vai, segue as orientações, vai lá, faz a prova, sai super bem, e tenho certeza que quem ajudou bastante ele foi o nosso curso, foi o professor, e ele nem sequer manda um e-mailzinho. Professor, valeu, obrigado, cara, né? Não dá esse retorno pra gente, cara, né? Então é uma coisa que realmente deixa a gente meio chateado, viu, gente? Falar para você que deixa a gente bastante chateado aí. Então, se você for bem na prova, eu peço por gentileza que você encaminhe para nós aí o seu e-mail, o seu depoimento para a gente ficar sabendo uma coisa muito interessante, ok? Legal? Vamos falar agora de Copom, né? Cara, Copom é assunto muito importante, né? Porque esse sujeito aí que define hoje a tal da taxa de juros da economia, né? Que é a taxa Selic, né? Ele tem essa atribuição aí de definir a taxa de juros, né? Da economia. Nós temos a aula do Copom, cara, assunto potencial de questão de prova, mas muito potencial, ainda dada a situação econômica que o país vive. Nós temos aí o 4º aumento consecutivo da taxa Selic, tá? Da taxa Selic, né? Professor, dá uma deixa pra gente, a taxa Selic pode ser cobrada na prova de conhecimento bancário? Claro que pode. Professor, a taxa Selic pode ser cobrada na prova de atualidade? Claro que pode, né? Professor, qual que é a taxa que eu devo, professor, marcar na resposta? Aí eu vou falar para vocês. Depende do comando da questão. Se o comando da questão se referir à taxa que foi definida lá no final de novembro, de dezembro lá, você vai ter que marcar aquela taxa. Por isso que o professor sempre passa o histórico, né? Se for aquela lá de janeiro, você vai ter que marcar. Se for atual não vai ser, que é 12,75, porque a prova já foi confeccionada, já está em distribuição, então não deu tempo do cara atualizar. Então você preste atenção, você tem que colocar no seu caderninho um histórico da taxa Selic. Vai lá, faz lá você, que é tudo de mão beijada, coloca lá, ó, faz lá certinho. Faz essa pequena pesquisa, produz esse conhecimento aí, que para você ficar bastante por dentro, pode cair. Esse concurso é muito competitivo, pode ter certeza, muito competitivo. Esse concurso aí, a gente
Muito competitivo esse concurso. Tenho certeza aí que uma, duas questões vai fazer a diferença, tá? Legal? Copom, duas questões para vocês agora. Aí, concurso, Banco do Brasil, Sesgran Rio 2014, né? Vamos lá. O Comitê de Política Monetária, famoso Copom, né, do Banco Central do Brasil, estabelece as ações que definem a política monetária do governo. O Copom, vamos lá. Aí ele quer que você fale o que é uma coisa do Copom. Letra A. Administra as reservas de divisas internacionais. Errado, porque quem faz esse cara aqui é o Bacen. Professor, mas esse Copom aqui, professor, é composto pelos membros da diretoria do Bacen, mas tem nada a ver. O Copom aí, ele tem uma missão que é definir periodicamente a taxa de juros, a letra B. Acredito que deve cair alguma questão para vocês aí na prova, né? Se cair vai ser em relação a coisa não assim, quanto que é a taxa Selic e tal, né? Por quê? Porque está em constante mudança, né? Olha assim, então letra B, determina periodicamente a taxa de juros interbancários de referência à taxa Selic. Então nós temos aí a letra B, é a principal missão do Copom fazer isso, né? É presidido pelo ministro da Fazenda? Não. Quem que preside esse cara? É o presidente do Bacen. Letra D. Impõe limites mínimos de capitalização aos bancos comerciais? Não. Quem impõe esses limites, né, é o Conselho Monetário Nacional, que faz a política, e o Banco Central ele vai implementar a política. Impede a entrada de capitais estrangeiros especulativos no país? Não. Na verdade, isso aqui não tem nem como o governo impedir a entrada, né, de capital especulativo, porque o dinheiro está lá. Se você tem uma empresa que vai, você tem lá ações para vender, então as pessoas compram ou vendem as ações, então não tem isso aí. Bacana? Então nós temos aí letra B. Professor, tem reforço pedagógico? Claro que tem. Então preste atenção. Copom, taxa de juros, para você nunca mais esquecer. Taxa Selic. Quem define a taxa Selic? Conselho Monetário Nacional. De novo, na sua cabeça. Martelar, vence suas paixões. Quem define a meta de inflação? Conselho Monetário Nacional. Ok? Qual que é o papel do Bacen? Ele vai divulgar uma carta aberta caso a meta não seja atingida. E quem define a taxa básica, a taxa Selic, que é a taxa interbancária, que é um dos principais instrumentos para o controle da inflação, é o Copom, Comitê de Política Monetária. Então, o Copom, Comitê de Política Monetária, vai definir a taxa Selic, ele se reúne periodicamente, tá certo? E define essa taxa básica Selic, muito importante. Professor, mas eu quero saber o que é esse Copom, o que é o Copom? Então, o que é? Vamos lá. O Comitê de Política Monetária, Copom, é formado pelo presidente e os diretores do Banco Central, que se reúnem a cada 45 dias para fixar a taxa básica de juros, a taxa Selic, que a taxa Selic ela é muito importante, que ela é a taxa básica de referência da economia. Inclusive, o setor bancário sobrevive sobre a taxa Selic, tem impacto direto, né? Professor, qual que é o objetivo do Copom? Vamos lá, reforço pedagógico. O objetivo das mudanças nos juros é manter a inflação sob controle. Então, nunca esqueça disso, ó. Cupom, taxa de juros, inflação. Então, qual que é o principal instrumento para controlar a inflação? É a taxa Selic. Por quê? Porque mexe nos meios circulantes, né? Ou seja, cumprir a meta de inflação para o ano. A decisão do Banco Central sobre os juros é soberana e não precisa de aprovação do presidente da República nem do ministro da Fazenda. Já a meta de inflação é fixada pelo governo e, no caso, quem representa o governo, quem fixa essa meta de inflação, nada mais e nada menos que o Conselho Monetário Nacional. Ok? Vamos lá. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. Outra questão, né? Questão muito interessante essa aqui. Essa aqui é uma questão, se o cara fez no automático, ele errou a questão. Errou a questão. Vamos lá. O Comitê de Política Monetária, Copom,
Instituído pelo Banco Central do Brasil em 1996, é composto por membros daquela instituição. Toma decisões, ok. Agora, quais são as decisões que tomam o Copom? Vamos lá. Letra A. Sobre a taxa de juros de longo prazo, TJLP. E aí, professor? Aí eu vou bater real para você. O aluno que fez essa questão no automático marcou a letra A. Está errado. Está errado. Letra A está errada, porque essa taxa de juros de longo prazo não é a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa interbancária, é uma taxa de remuneração dos títulos públicos custodiados que estão lá guardados na Selic. Então, o aluno que fez no automático marcou a letra A, olha como o examinador é do mal, né? Ele colocou a pegadinha logo na letra A, para você já sair daqui, já marcar a letra A e ficar com preguiça de ler as demais. Olha como funciona a cabeça do examinador. Então você não pode, né? Você não pode cair nisso. E detalhe, parece que existe um fórum de examinadores, porque todas as bancas, tanto a Fundação Carlos Chagas, tanto a banca Sesgran Rio, a banca do CESP, eles fazem esse tipo de pegadinha. Então está errada. A letra A foi a letra da massa. A maioria das pessoas marcou isso aqui. Então, aprendizado, preste atenção. Você tem essa taxa de juros de longo prazo e você tem a taxa Selic. Tá? São coisas diferentes. O Copom cuida da taxa Selic. Essa taxa de juros aqui não é de responsabilidade do Copom. Então a letra A está errada. Olha o grande aprendizado que nós retiramos da letra A. Letra B. A respeito dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais. Não, isso aqui não é atribuição do Copom, mas sim de quem? Do Banco Central. Letra C. De acordo com a maioria dos participantes nas reuniões periódicas de 2 dias. Né? Então tem aí a maioria. Essa aí, letra A, C, vamos deixar em stand-by. Letra D. A serem ratificadas pelo ministro da Fazenda. Não, o Copom ele é soberano. Não precisa de ratificação nem da dona Dilma, nem do presidente da República e muito menos do ministro da Fazenda, tem essa autonomia para definir. Então, de cara, nós já eliminamos a letra A, B e C. Letra E, conforme os votos da diretoria colegiada. Então, aqui, o correto é a letra E, tá certo? O que significa diretoria colegiada? Que as decisões não são tomadas por uma única pessoa, ela é determinada pelo um colegiado, ou seja, o Copom é um colegiado que tem o seu presidente. Quem faz parte do Copom são os diretores do Banco Central. Agora, a letra C, voltar na letra C, nós já encontramos aqui o gabarito correto. Então, o gabarito correto é a letra E, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. De acordo com a maioria dos participantes nas reuniões periódicas de 2 dias, né? Então, muito mal elaborada, né, cara? De acordo com a maioria dos participantes, né? 2 das reuniões. Então é o seguinte, toma decisões conforme os votos da diretoria colegiada. Então a letra E está mais completa. Com certeza, o sujeito que fez isso aqui teve que julgar vários recursos, né? Ficou bastante confuso mesmo, né? Mas a letra E é a correta aí. Então vamos fazer o nosso reforço pedagógico. Vamos lá, vamos falar inclusive da reunião. Primeira coisa, o que é essa taxa de juros de longo prazo? Olha só. O órgão responsável pela fixação da taxa, pela fixação trimestral da taxa percentual da taxa TJLP é o Conselho Monetário Nacional. Então preste atenção. Taxa Selic, quem que é o pai da criança? Copom. TJLP, taxa de juros de longo prazo, quem que é o pai da criança? Conselho Monetário Nacional. Qual que é a periodicidade da taxa Selic? 45 dias, em torno de 45 dias. E qual que é a periodicidade da TJLP? 3 meses. Quem define a TJLP? Conselho Monetário Nacional. Quem decide a taxa Selic é o Copom, né? A divulgação é responsabilidade do Banco Central do Brasil. Então está aqui, de acordo com a lei 10.183, de 12 de fevereiro de 2001.
A taxa de juros de longo prazo será fixada pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada até o último dia do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência. Estamos aí para vocês aí. O que é essa TJLP? Assunto potencial, assunto de prova, né? Ok? Depósitos compulsórios são recolhimentos obrigatórios de recursos que... Ok, não tem nada a fazer. E aqui o último reforço pedagógico para vocês aí, para falar sobre as reuniões do Copom. Então você tem que dar uma lida na resolução 3593, né, que diz aí o estatuto do Copom. Então aqui o Copom se reúne ordinariamente 8 vezes por ano e extraordinariamente por convocação de seu presidente, presente no mínimo o presidente ou substituto metade do número de diretores. As reuniões ordinárias são realizadas em 2 sessões discriminadas a seguir. A primeira sessão ocorrerá às terças-feiras, sendo reservadas apresentações técnicas de conjuntura econômica. E 2, a segunda sessão ocorrerá às quartas-feiras, destinadas à decisão acerca das diretrizes da política monetária e normalmente na segunda sessão, né, das quartas-feiras, que é divulgada a taxa Selic do país, né, a taxa de juros aí. Bacana, meus amigos? Ok, né? Ótimo, né? Encerramento, né, para vocês aí. Vamos lá, falar de felicidade. Felicidade é a combinação de sorte com as escolhas bem feitas, né, cara? Olha aí, então, se você escolher bem com quem você vai estar acompanhado, você escolher bem as suas decisões aí, você vai ser felicidade. E claro, sempre um pouquinho de sorte, né? E sorte, eu me acho um cara de bastante sorte. E você tem que chamar essa sorte. Você fala assim, isso não vai acontecer comigo, isso não sei o quê, cara, não fala isso. A sorte tem que vir, isso vai acontecer comigo, essas coisas boas, né? Ok? Forte abraço, fique com Deus, até se quiser. Tchau, tchau.